Vários estudos científicos descobriram que a maioria das pessoas desistem de suas resoluções de ano novo dentro de um mês. Dos 41% dos brasileiros que fizeram uma resolução de ano novo agora em janeiro de 2024, apenas 5% serão bem-sucedidos em mantê-las até o final do ano, porque seus velhos maus hábitos ainda estão presentes e nunca desaparecem. Se há algo em sua vida com o qual você tem lutado, algo que você tem dificuldade em mudar, uma meta que você nunca conseguiu alcançar, então, meu amigo, minha amiga, esse vídeo foi feito para você. Isso significa que se você fizer uma resolução de ano novo, no início do ano, até o final deste ano, apenas 5% dessas pessoas vão alcançar os resultados esperados. Eu sei que isso pode fazer você não acreditar em resoluções de ano novo. Pode fazer você pensar que são inúteis, não é mesmo? Mas o estudo também revela algo que sugere o contrário. Olha só. 6 meses após estabelecer uma resolução de ano novo, as pessoas que fizeram a resolução, as pessoas que param, que fazem as metas, ainda estavam bem-sucedidas em alcançá-la. Eles ainda mantinham os bons hábitos, em comparação com as demais pessoas que não estabeleceram meta alguma, ou que estabeleceram uma meta semelhante, mas que não era uma resolução de ano novo. Gente, olha, isso representa um aumento significativo na probabilidade de você alcançar a sua meta após 6 meses, se você a estabeleceu como uma resolução de ano novo. Ainda dá tempo, hein? Vá, coloca lá. Portanto, ao pensar no ciclo do hábito e no gatilho, rotina e recompensa, fica muito claro, né, gente? Porque que 95% das pessoas não vão manter suas resoluções de ano novo. Tem gente aqui que fez uma resolução agora no dia 31 e já desistiu, não é? Porque seus velhos maus hábitos ainda estão presentes e nunca desaparecem. Para quebrar esses hábitos indesejados e formar novos, seja lá o que for, vou te dar 4 regras que têm evidências científicas para te apoiar nessa jornada, a partir do que eu descobri e que mais ressoou comigo nas minhas leituras. Coisas que, sinceramente, eu não sabia. Vamos lá? Regra número 1. O estresse é o maior vilão nessa história. Ele se comporta como o mestre de marionete. Sabe aquele que fica só puxando as cordinhas e o boneco faz as coisas que o mestre manda? Pois então, muitos hábitos como fumar ou o consumo excessivo de açúcar, álcool, tabaco, envolvem o sistema de dopamina ou recompensa do cérebro. A dopamina, só para você entender o que é esse composto químico e o poder que ele tem, é um neurotransmissor que transmite sinais entre neurônios no seu cérebro. Da primeira vez que você se envolve em um novo comportamento que é recompensador para você, você obtém uma sensação gostosa de euforia por fazer esse comportamento, seja ele qual for, positivo ou não, e como resultado da liberação da dopamina. Isso leva a mudanças tanto nas conexões entre seus neurônios no cérebro, quanto no sistema responsável pela ação. E pode explicar em grande parte por que começamos a formar maus hábitos em primeiro lugar, ou hábitos que a gente não deseja necessariamente em nossas vidas. Desejar muitas dessas coisas recompensadoras, como açúcar ou substâncias viciantes como álcool, são poderosas e quimicamente viciantes também. O que significa que o mau hábito é ainda mais difícil de desvincular. Nossa reação psicológica a essas substâncias hoje em dia pode estar relacionada inclusive à evolução nos dias da caverna. Gente, na era das cavernas, a carne, por exemplo, não era salgada, não havia doce ou guloseimas e também não existiam substâncias altamente viciantes como o tabaco, o álcool ou o açúcar. Ou seja, não desenvolvemos a capacidade de lidar com todas as coisas viciantes que existem hoje no mundo. Tem um professor de psicologia da Universidade de Stanford, o nome dele é Russell Smith. Ele afirma que nossos cérebros não estão bem equipados para lidar com a grande explosão que se tem com essas substâncias. Isso me leva ao ponto do professor de Stanford, onde ele diz que você é mais propenso a fazer algo que não quer fazer quando você está estressado. Ou seja, você é mais propenso a procurar aquela sensação de dopamina na forma de açúcar, comida processada, drogas, pornografia, álcool, seja lá o que for, se você estiver estressado. Portanto, uma das coisas mais não óbvias, mas super importantes que você pode fazer para fazer um novo hábito se fixar e formar repetições suficientes nessa fase inicial, para fazerem os neurônios dispararem juntos e se conectarem, é manter seus níveis de estresse baixos, especialmente nessa fase crítica, enquanto você está formando esse novo hábito. Ou seja, se você está tentando formar um novo hábito, como ir para a academia,
parar de beber tanto álcool, parar de comer comida processada, seja lá o que for. E se você quiser estar entre os 5% das pessoas que alcançam seus resultados de ano novo daqui a 12 meses, não se concentre apenas no hábito. Foque no seu estresse, conheça seus sinais, algo incrivelmente importante e muitas vezes negligenciado, como já mencionei anteriormente. Os hábitos têm 3 partes principais: um sinal, uma rotina e uma recompensa. Os sinais geralmente são apenas o contexto em que você costuma se envolver nesse comportamento. Então, se você quer quebrar um hábito, a primeira etapa deve ser ficar muito claro sobre exatamente quais são os seus sinais, os seus gatilhos. Olha aqui o autoconhecimento de novo. Se você está ciente disso, você estará capacitado a fazer algo a respeito. Porque a ciência mostra que você tem mais chance de ter uma recaída para um antigo hábito ruim no contexto em que costuma realizar aquele hábito ruim. E quando você conhece os seus sinais, os seus gatilhos, você pode evitá-lo. Gente, quantas vezes a gente fala de pessoas que são viciadas em substâncias como drogas, né? E essas pessoas, quando elas saem desse centro de reabilitação, elas ficam um tempo saudáveis e acabam caindo no mesmo problema do mesmo hábito. Porque elas acabam encontrando os mesmos amigos, elas vão nos mesmos locais onde elas costumavam adquirir essa substância, e aí elas acabam no mesmo hábito novamente. Olha a importância de você se conhecer, conhecer os seus gatilhos e cuidar com o ambiente que você está envolvido. Gente, a segunda regra é não se concentre em parar os maus hábitos, concentre-se em substituí-los. É impossivelmente difícil parar um hábito, e eu experimentei isso várias vezes na minha vida. Eu mergulhei na ciência para tentar entender o que acontece quando tentamos parar um mau hábito. A ciência mostra que se concentrar demais em parar algo muitas vezes faz com que você acabe voltando a fazê-lo e com muito mais força. Nós somos criaturas orientadas para a ação e não orientadas para a falta de ação. E alguns estudos mostram que quanto mais você reprime seus pensamentos, olha isso, mais propenso você está a pensar repetidamente nessas coisas e, portanto, voltar a um mau hábito. Um estudo de 2008 sobre o apetite descobriu que aqueles que reprimiam seus pensamentos sobre comer chocolate exibiam efeitos de rebote comportamental, consumindo significativamente mais chocolate do que aqueles que não o faziam. Eu vou dizer, eu consigo me identificar com isso. Toda vez que tentava parar o hábito de comer chocolate, eu me concentrava em não pensar nisso e caía nessa famosa armadilha do efeito rebote. Agora eu coloquei em prática essa regra. Ao invés de evitar pensar e não consumir o chocolate, eu substituí o pensamento por escolher algo saudável, como uma fruta que eu gosto, por exemplo, para matar o desejo do doce do chocolate. Tenta você também, tenho certeza que vai te ajudar. A terceira regra é sobre você precisar de uma razão melhor para parar esse hábito ruim. Neurocientistas mostram que mesmo que você substitua um suposto mau hábito por um melhor, às vezes o hábito original terá uma recompensa biológica muito mais forte do que aquilo pela qual você o substituiu. Olha isso, gente. E se você pensar no que eu disse anteriormente, o hábito sempre vai estar lá. Então, mesmo se você o substitua por algo melhor, ele pode facilmente voltar e nunca desaparecer. Os neurônios, gente, já sabem o caminho do prazer daquele hábito nocivo. Eles disparam juntos, eles estão conectados. Mas é aqui que a importância de ter uma motivação intrínseca entra em jogo. E ouça, tenho certeza que motivação intrínseca é uma expressão que qualquer ouvinte ávido desse canal provavelmente já me ouviu dizer muitas vezes. A palavra intrínseco é uma das minhas favoritas, e sabe por quê? Porque é basicamente uma razão para fazer algo que é genuíno e pessoalmente importante para você. Não algo que você faz por recompensas externas, por reconhecimento, por pagamento, daí chamamos isso de motivação extrínseca, não tem nada de errado, mas a intrínseca é muito mais forte. Então você precisa encontrar a sua razão, seu motivo intrínseco de mudar aquele hábito. E a regra número 4, e isso é novamente um pouco controverso, um pouco subjetivo, mas é isso que eu acredito. Quando você tem uma boa razão para abandonar um hábito ou começar um novo hábito, você terá mais chances de ter sucesso. Acabamos de falar sobre isso. E na minha opinião, as melhores razões vêm da motivação intrínseca, dos valores e crenças pessoais profundas que ressoam profundamente com você. Recompensas externas ou metas superficiais podem funcionar aí no curto prazo. Mas para o longo prazo, você precisa de algo a mais, algo mais forte, e que a força de vontade não é suficiente. E esse, gente, talvez é o estudo mais fascinante que eu li entre todos eles.
porque realmente me fez refletir e meio que perturbou o meu pensamento sobre força de vontade, força mental e motivação. E é provavelmente uma grande razão pela qual as 95% das pessoas que falamos no início do vídeo não mantêm suas resoluções. Dezenas de estudos mostram que a força de vontade é o hábito mais importante para o sucesso individual. E isso é verdade, mas por muito tempo as pessoas pensavam que a força de vontade era uma habilidade que você poderia desenvolver e que, portanto, uma vez desenvolvida, permaneceria constante para sempre na sua vida. Até que um cientista PhD, Mark Muraven, argumentou que se a força de vontade é uma habilidade, por que ela não permanece constante ao longo do dia, ou até mesmo ao longo da semana ou do ano? Por que a força de vontade parecia flutuar? Então ele estava curioso e ele conduziu um experimento para provar que a força de vontade, assim como todos os músculos do nosso corpo, fica exausto quanto mais a usamos ao longo do dia. Vocês sabiam disso? Em seu laboratório ele fez algo bastante simples. Ele montou uma tigela de biscoitos recém-assados e outra de rabanete, gente. Escuta aí, todo mundo odeia rabanete, né? Tenho certeza. Mas de qualquer forma, mesmo que você goste de rabanete, nesse exemplo a maioria das pessoas preferia os biscoitos quentinhos e deliciosos do que os rabanetes, certo? E os participantes do estudo foram divididos em dois grupos. Um grupo foi instruído a comer os deliciosos biscoitos e ignorar o rabanete, enquanto o outro grupo foi instruído a ignorar os deliciosos cookies ali, né, os biscoitos, e comer os rabanetes. Eu sei em qual grupo eu preferia estar, mas gente, após 5 minutos do experimento, os pesquisadores entraram novamente na sala e deram a ambos os grupos um quebra-cabeça. Mas a questão é que esse quebra-cabeça era impossível de ser concluído, ele não tinha uma solução. E aqui que está o pulo do gato. As pessoas que puderam comer os biscoitos pareciam ter um reservatório inutilizado de força de vontade, porque elas não precisaram usar a sua força de vontade para resistir ao biscoito, elas podiam comer, elas não precisavam usar a sua restrição. Elas pareciam mais relaxadas ao tentar resolver aquele quebra-cabeça impossível. E elas continuaram tentando resolvê-lo por várias e várias vezes. Alguns trabalharam por mais de 30 minutos antes que o pesquisador dissessem para parar. Em média, os que comeram os biscoitos gastaram quase 20 minutos, 19 a 20 minutos, tentando resolver aquele quebra-cabeça, antes de desistirem. Eventualmente eles desistiram. No caso dos que comeram rabanete, com a sua força de vontade já esgotada, porque eles tiveram que praticar a restrição de não comer o biscoito, agiram completamente diferente. Foi uma história completamente oposta. Eles ficaram frustrados enquanto tentavam resolver aquele quebra-cabeça. Um deles até reclamou que esse experimento era uma perda de tempo. Alguns deles colocaram a cabeça na mesa e fecharam os olhos, desistiram, não fizeram nada. E teve um deles que até foi muito ríspido com a pesquisadora quando ela voltou na sala. Em média, os que comeram rabanete trabalharam por cerca de 8 minutos. 60% a menos dos que comeram biscoito desistiram antes. Quando li esse estudo, fiquei chocada. Mas eu sou cética, então eu pensei, sabe o que eu acho que pode ter sido? Talvez tenham sido outros fatores. Quem sabe o açúcar do biscoito que deixou eles mais animados. Mas veja, não foi isso. Porque ao olhar para outros estudos em que não há o açúcar envolvido, sempre que alguém está praticando restrição, os mesmos efeitos na força de vontade são observados. A força de vontade não é apenas uma habilidade. É um músculo, como os músculos dos seus braços, das suas pernas. E ele fica cansado à medida que é forçado a trabalhar mais. Então há menos energia restante para todas as outras coisas. Gente, desde que o estudo dos biscoitos, que acredito que foi publicado em 1998, inúmeros outros estudos têm construído um caso para exatamente a mesma coisa, chamada de teoria do esgotamento da força de vontade. E um exemplo incrível, que é quase difícil de acreditar, voluntários que foram solicitados a suprimir suas emoções enquanto assistiam a um filme emocional desistiram mais cedo de um teste de resistência física do que aqueles voluntários que assistiram ao filme e puderam reagir da maneira que quisessem. Portanto, se fosse solicitado que você se contivesse quando fizesse um exercício físico, as pessoas desistiriam mais cedo no exercício físico. Não é impressionante isso? E um estudo semelhante que apontou para a mesma conclusão envolveu pessoas que foram instruídas a reprimir certos pensamentos. Elas tiveram menos capacidade de conter o riso em um teste seguinte projetado para fazê-las rir. Portanto, se a ciência estivesse correta, o que de verdade eu suspeito que ela esteja, e a força de vontade for um recurso limitado, é realmente óbvio que quanto mais pressão, restrição e estresse você impõe a si mesmo ao tentar criar um novo hábito e abandonar os antigos,
menos chance você tem de alcançá-los e mais chance de recair. É por isso, gente, que dietas radicais são insustentáveis e simplesmente não funcionam. É por isso que sempre que você sente que está privando algo da sua vida, algo que você realmente deseja, quase sempre acaba falhando e caindo em recaída. É por isso que você não deve tentar desistir de todos os maus hábitos de uma vez só, que você tem aí ao mesmo tempo. É por isso que menos metas aumentam a chance de concluir todas as suas metas. Falo muito isso no canal. Porque com muitos objetivos grandes e sacrifícios irreais, sua força de vontade estará sob uma pressão tremenda. Se o esforço insustentável for insustentável, ela vai se esgotar. Você vai falhar e haverá uma reação negativa. É por isso que muitos psicólogos e cientistas descobriram que a melhor maneira de criar um novo hábito não é se privando de todas as recompensas, pois isso é totalmente contraproducente, de acordo com a ciência. É encontrando novas recompensas, recompensas mais saudáveis, menos viciantes, mas garantindo que você ainda se recompense de alguma forma todos os dias ao longo do caminho. Chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha e te vejo na semana que vem. Tenha uma ótima semana. Tchau!